Quero ver você responder essa aqui. Imagine um enunciado na sua prova de segunda fase de procurador com os seguintes dizeres. O governador do estado X percebeu que existem R$ 900 mil sendo discutidos no Poder Judiciário, com valores depositados em juízo. Nesse caso, demandou a consultoria jurídica para saber se, letra A, esses valores podem ser levantados enquanto discutidos em juízo. Letra B, esses valores podem servir para pagar precatórios. Letra C, os valores levantados podem ser oriundos de ações contra o Estado, bem como de sua administração indireta. O enunciado da tua segunda fase, que muito bem pode ser esse, a tua próxima prova de procurador, diz assim: você, na qualidade de procurador, apresente resposta aos questionamentos do governador. Muito bem. Temos então um enunciado que muito bem pode estar na tua próxima prova de procurador segunda fase. O enunciado, ele trata do que decidiu o Supremo na DI 5.457, estamos falando de direito constitucional. O pano de fundo do questionamento é justamente um assunto importantíssimo para os concursos de procuradoria, que é precatórios. Precatórios está dentro de direito constitucional, direito financeiro, como um dos assuntos mais importantes que você vai enfrentar nos seus concursos de procurador, e isso vai cair em alguma das fases, se não em todas as fases do seu concurso de procurador. E a questão diz respeito à Lei Complementar 151/2015. Então, aqui eu chamo a sua atenção à Lei Complementar 151/2015 pelo seguinte: essa lei é importantíssima. Ela teve a constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal recentemente e, nesse caso, agora estamos diante de um outro julgado do Supremo para responder à totalidade desses questionamentos de segunda fase. Aqui eu chamo a tua atenção para o fato de que eu já tenho vídeo aqui no canal analisando, dissecando a decisão do Supremo que estabeleceu a constitucionalidade da Lei Complementar 151 de 2015. Eu recomendo veementemente que, para que você possa, nesse caso, revisar, estudar ou melhorar efetivamente a tua construção jurídica sobre a Lei Complementar 151, que você visite esse link aqui e veja a minha explicação, onde eu disseco a constitucionalidade da Lei Complementar 151 a partir daquilo que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Eu vou responder a partir de agora as letras A, B e C do nosso questionamento, mas eu te convido a estudar de forma ativa esse conteúdo aqui comigo. Seria interessante que você parasse esse vídeo e tentasse responder a esses questionamentos com as suas próprias palavras, sem consultar nada ou consultando somente a Lei Complementar 151 de 2015, para saber se você, nesse caso, já tem conhecimento jurídico para enfrentar esse questionamento. E ainda que você não tenha conhecimento jurídico para enfrentar esse questionamento, neurocientificamente, o fato de você não ser apenas alguém que recebe a resposta, mas alguém que vai entregar uma resposta e depois vai comparar com a resposta que eu vou dar, faz com que a absorção desse conteúdo seja diferente, porque você demandou o seu cérebro em termos de importância e de atenção àquilo que você vai ter que responder. Então, muita atenção. É importante, interessante, se você assim o quiser, pausa o vídeo e tenta responder esses questionamentos com aquilo que você já tem de construção jurídica. Acertando ou não, não importa. A forma de absorção do conteúdo a partir da sua tentativa, acredite, é muito diferente. Essa é uma dica importante de neurociência. Vamos, portanto, para as respostas. Eu vou te adiantar que as respostas das letras A e B, elas surgem a partir da análise da constitucionalidade do Supremo acerca da Lei Complementar 151 de 2015, e a resposta da letra C, na verdade, é oriunda da ADI 5.457, que é o objeto principal deste vídeo. Mas eu juntei as duas decisões do Supremo para que a gente possa ter um entendimento completo. Não vou dissecar de novo a constitucionalidade da Lei Complementar 151. Não é esse o papel deste vídeo, até porque a gente já tem isso aqui. Mas eu vou explicar as respostas das letras A e B. Na letra A, esses valores podem ser levantados enquanto discutidos em juízo. Qual é o pano de fundo da questão? Basicamente é o seguinte: toda vez que alguém vai discutir em juízo ou administrativamente valores que imagina ter em face do Estado, por exemplo, imagina que alguém vai discutir um tributo de forma administrativa. Aí o contribuinte vai lá e faz o depósito do valor, justamente porque o depósito ele importa na inexigibilidade do crédito tributário. É causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, então esse valor vai ser depositado administrativamente. Imagine que numa execução fiscal existe penhora de valores como garantia de juízo, então esses valores estão depositados em juízo.
Esses valores estão em juízo, mas o processo está em andamento, ou seja, o valor está sendo discutido, não há definitividade sobre para onde vai esse valor. Se no final do procedimento administrativo o contribuinte tiver direito, o que é que vai acontecer? Aquele depósito vai ser levantado pelo contribuinte. Se no final do procedimento administrativo o contribuinte não tiver direito, aquele depósito fica para o Estado. No final da execução fiscal, se essa execução fiscal ela estiver conforme e, portanto, o Estado tiver direito àquele crédito tributário, aquele valor que foi penhorado e, portanto, resta depositado, ele fica com o Estado. Se o Estado perde a execução fiscal, aquele valor é levantado pelo contribuinte, pelo executado fiscal. Então, esse é o pano de fundo fático do questionamento do governador. Ele está perguntando apenas daquilo que está sendo discutido no Poder Judiciário, valores depositados em processos judiciais. E aí ele pergunta: esses valores podem ser levantados enquanto discutidos em juízo? A resposta para a letra A está no artigo 3º da Lei Complementar 151 de 2015. A Lei Complementar, no artigo 3º, diz que 70% dos depósitos judiciais e administrativos são levantados ou podem ser levantados pelo Estado. O ente federativo levanta esse valor. 30% dos depósitos fica guardado a título de fundo de reserva. E tanto o fundo de reserva quanto o valor levantado, se vencedor o contribuinte ou se derrotado o Estado na ação judicial, ele vai render de acordo com a taxa Selic e, portanto, o contribuinte ou aquele que demanda contra o Estado vai levantar os seus valores, que nesse caso são atualizados e os juros são calculados a partir da taxa Selic. Então, a primeira resposta, letra A, é que sim, o Estado pode utilizar esses valores, ele pode levantar esses valores. Isso está no artigo 3º da Lei Complementar 151. Volto a dizer, dissequei esse artigo 3º nesse vídeo, onde eu analiso a constitucionalidade dessa lei complementar, dessa importantíssima Lei Complementar 151 de 2015. Na letra B, nós temos: esses valores podem servir para pagar precatórios? Sim, a resposta é positiva. Na verdade, precatórios judiciais de qualquer natureza está justamente no topo da lista da utilização dos valores que são levantados pelo Estado, ou seja, 70% desses depósitos. O artigo 7º da Lei Complementar 151 de 2015 diz o seguinte: os recursos repassados na forma desta lei complementar ao Estado, DF ou ao município, ressalvados os destinados ao fundo de reserva, que é justamente aquele valor de 30%, serão aplicados exclusivamente no pagamento de, inciso 1, precatórios judiciais de qualquer natureza. Existem outros incisos onde esses valores podem ser utilizados, mas precatórios judiciais de qualquer natureza é o inciso 1 do artigo 7º da Lei Complementar 151 de 2015. Esse dispositivo também eu trato quando analisei a constitucionalidade dessa Lei Complementar 151 nesse vídeo aqui desse link. Então, respostas para a letra A e B. Esses valores podem ser utilizados ou levantados enquanto discutidos em juízo? Sim, eles podem ser levantados. Esses valores podem servir para pagar precatórios? Sim, eles podem servir para pagar precatórios. Fundamento. Artigo 3º responde. Artigo 3º da Lei Complementar 151 responde a letra A e o artigo 7º, inciso 1, responde a letra B. Aqui, artigo 7º, inciso 1, responde a letra B. A letra C diz o seguinte: os valores levantados podem ser oriundos de ações contra o Estado, bem como de sua administração indireta? Bom, aqui é o tópico novo e objeto deste vídeo. E o Supremo decidiu isso justamente quando analisou a ADI 5.457. Vamos lá, muita atenção agora. Na letra C, ADI 5457, informativo 1121 de 2024, o primeiro informativo do Supremo Tribunal Federal em 2024. Como já disse para os senhores e senhoras, letra A e B são respondidas com o que decidiu o Supremo nas ADIs 5361 e 5463, que eu analisei no vídeo cujo link está logo acima. Na letra C, a pergunta basicamente é a seguinte: os depósitos que podem ser levantados envolvem ações contra o ente federativo, ações contra o Estado propriamente e sua administração direta, ou ações contra o Estado, a administração indireta também? Essa é uma pergunta bastante relevante. Afinal de contas, foi a pergunta do governador lá no enunciado. O artigo 5º da Lei Complementar 151 de 2015 responde a esse questionamento, mas ele não responde na sua integralidade. Atenção a isso aqui. Ei, presta atenção aqui.
O artigo 5º, parágrafo 1º diz assim: para a identificação dos depósitos, ou seja, os depósitos que podem ser utilizados a título de levantar 70% dos valores, cabe ao ente federado manter atualizada da instituição financeira a relação de inscrições no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, dos órgãos que integram a sua administração pública direta e indireta. Bom, professor, então, voltando lá na pergunta, presta atenção aqui. Os valores levantados podem ser oriundos de ações contra o Estado, bem como de sua administração indireta? Uma leitura do artigo 5º, parágrafo 1º da Lei Complementar 151 de 2015, parece responder o questionamento. Diz aqui que, para a identificação dos depósitos que podem ser levantados a título de depósitos judiciais 70% no que diz respeito à Lei Complementar 151 de 2015, basta com que o ente federativo ele informe as instituições financeiras para os quais esses depósitos são destinados, o CNPJ dos órgãos que integram sua administração pública direta e indireta. Então você pode dizer, então sim, a resposta é positiva. Mas calma, há uma outra discussão, há uma outra camada mais profunda de discussão para a resposta desse questionamento. Que administração indireta é essa? Porque quando a gente fala em administração indireta, a gente tem a administração indireta que é composta por pessoas jurídicas de direito público, autarquias, fundações, e a gente tem a administração indireta que é composta por pessoas jurídicas de direito privado, as famosas estatais. Veja, existe uma camada mais profunda de discussão, que não é respondida necessariamente pelo artigo 5º, parágrafo 1º da Lei Complementar 151. Então, a pergunta que está lá na letra C, ela é mais profunda do que parece. A pergunta basicamente é essa: os processos judiciais contra as estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista, portanto, pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração indireta, entram no cálculo do depósito que pode ser levantado pelo Estado? É essa pergunta que está aqui na subcamada da pergunta constante na letra C. Poxa, professor, por que não perguntou, então, na letra C, se as estatais podem estar envolvidas? Porque o examinador ele pode te fazer perguntas de nível fácil, médio ou difícil. E ele pode deixar uma pergunta dentro de outra subentendida, que somente aqueles que conseguem efetivamente entender os julgados de uma forma mais profunda conseguem responder. Tenho absoluta certeza que grande maioria das pessoas que vão enfrentar esse questionamento nos próximos concursos vão resolvê-lo exclusivamente por aquilo que está previsto no parágrafo 5º, no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Complementar 151 de 2015, mas não você que está analisando aqui comigo. A subpergunta, a pergunta mais profunda, a pergunta da próxima camada que está na letra C é se empresas estatais e sociedades de economia mista, portanto, as estatais, as empresas estatais, pessoas jurídicas da administração indireta do Estado com personalidade jurídica de direito privado, se os depósitos que envolvem as suas ações judiciais podem ser levantadas pelo Estado para pagamento, por exemplo, de precatório. O Supremo disse que não. Vamos ao que disse o Supremo no seu inteiro teor. Quando se fala no inteiro teor do julgado, ou seja, passagens do inteiro teor, quando se fala em pessoa jurídica de direito privado, ainda que integrante da administração pública indireta, fica fácil perceber o desaparecimento da razão da lei, porque ela se submete ao regime de execução por excursão patrimonial. No outro lado da moeda, por lógico, seus recursos presentes ou futuros não devem ser utilizados no pagamento de precatório devido pelo ente federativo a que se vinculam. Olha a lógica que o Supremo criou para desvincular os depósitos judiciais que envolvem ações judiciais de estatais. O Supremo disse: veja, o que a Lei Complementar 151 de 2015 estabelece é a possibilidade do levantamento de valores dos depósitos até 70% para pagamento, inclusive, de precatórios. Se as pessoas jurídicas da administração pública indireta, que têm personalidade jurídica de direito privado, portanto, as estatais, se submetem não a regime de precatório, mas ao regime de execução
do processo civil, ou seja, o regime de execução normal, a execução patrimonial, ou seja, no momento de pagar os seus devedores na via judicial, nós não temos o sistema constitucional de precatórios, mas nós temos o processo de constrangimento do patrimônio da empresa estatal para o pagamento dos seus credores. Então, não faz sentido com que o Estado utilize dos valores depositados nas ações contra essas estatais para pagar precatórios do Estado. Isso viola, em último grau, o direito constitucional à propriedade. Continua dizendo o Supremo: a utilização dos recursos financeiros presentes ou futuros de pessoas jurídicas de direito privado para a satisfação de precatórios ou qualquer outra finalidade significaria ilegítima apropriação desses dinheiros. O direito de propriedade encontra-se vulnerado, não o daquelas pessoas que pelejam contra a fazenda pública, mas o das empresas públicas ou sociedades de economia mista da unidade federativa. Então, nesse caso, perceba, nós estamos respondendo a letra C para além do que diz o artigo 5º, parágrafo 1º da Lei Complementar 151, para dizer o seguinte: quando esse dispositivo fala em administração pública indireta, fala somente nas pessoas jurídicas de direito público que compõem essa administração pública indireta e não nas estatais. Dando continuidade, nós temos o seguinte: existe uma inconstitucionalidade na Lei Complementar 151/2015 quando fala em administração indireta? Essa é uma pergunta subjacente bem interessante. Professor, você disse que quando essa lei fala em administração pública indireta, eu tenho que ler somente pessoas jurídicas de direito público que integram a administração indireta, então existe uma inconstitucionalidade aí? Ou seja, pelo menos uma interpretação conforme? O Supremo disse também que não. O Supremo disse o seguinte, ó: a Lei Complementar número 151/2015 alcança tão somente os processos nos quais seja parte o próprio ente federado, que receberá parcela do depósito. A utilização da expressão administração pública direta e indireta retrata uma imprecisão técnica que deve ser lida de forma restritiva para abranger apenas pessoas jurídicas de direito público, mas não com interpretação conforme, porque o Supremo disse que isso é deduzido da própria letra da lei. Tanto é assim que, logo antes, o aludido preceito emprega a palavra órgãos com omissão proposital do vocábulo entidades. Ao dizer isso, o Supremo reforça a ideia de que pessoas jurídicas de direito público da administração indireta são órgãos, isso enquanto categorização administrativa, e pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta são entidades. E é verdade. Lá na lei, voltando lá no artigo 5º, parágrafo 1º, diz assim: para a identificação dos depósitos, cabe ao ente federado manter atualizada na instituição financeira a relação de CNPJ dos órgãos que integram a sua administração pública direta e órgãos que integram a sua administração pública indireta. Órgãos seriam, portanto, nesse caso, as pessoas jurídicas da administração indireta, conhecidas como autarquias e fundações. Eu sei que você está com isso na cabeça, mas, nesse caso, eu vou tratar daqui a pouco. Professor, e aquelas estatais que não participam do mercado, não exploram a atividade econômica, prestam serviço público em regime de monopólio e, segundo o próprio Supremo, se submetem ao sistema constitucional de precatórios? Inteligente que você é, eu sei que você está com isso na cabeça. Falo já. Antes, resumo do julgado do Supremo na ADI que estamos analisando. É inconstitucional por exorbitar, melhor dizendo, as normas gerais previstas na Lei Complementar 151/2015 e ofender o direito de propriedade das pessoas jurídicas de direito privado da administração pública indireta local, lei estadual que prevê o uso de depósitos judiciais ou administrativos relativos a processos em que essas entidades, ou seja, pessoas jurídicas de administração pública indireta com personalidade jurídica de direito privado, sejam partes. E aí, voltando à sua pulga atrás da orelha. Professor, e as estatais que prestam serviço público em regime de monopólio, não exploram atividade econômica, são tratadas como autarquias e se sujeitam ao regime de precatório? Existe uma preocupação sobre esse assunto. Esse assunto, alguns doutrinadores denominam de autarquização das estatais. Atenção a isso. Autarquização das estatais são algumas estatais que, embora criadas como pessoa jurídica de direito privado que integra a administração indireta, na verdade elas têm cara de autarquia. Elas funcionam como uma verdadeira autarquia. Essas estatais que, na verdade, estão autarquizadas, para elas, nós temos uma aproximação do regime público, dentre eles o sistema constitucional de precatórios.
E temos até uma decisão recente sobre questão prescricional. Ainda vou gravar um vídeo sobre isso, mas um vídeo talvez mais profundo sobre autarquização das estatais e não com a mera repetição do que disse lá o julgado sobre o prazo prescricional. No que diz respeito às estatais que se submetem ao sistema constitucional de precatórios, atenção, o Supremo não disse nada sobre elas no julgado. Mas se a relação que o Supremo disse, ou que ele fez, a lógica que ele criou para retirar as estatais dos depósitos que podem ser levantados pelo Estado, depósitos discutidos na via judicial ou administrativa, mas o nosso questionamento é judicial, se a lógica que o Supremo criou foi que elas não se submetem ao regime de precatórios e, portanto, nesse caso, o levantamento desses depósitos seria inconstitucional, porque viola o direito constitucional à propriedade das estatais, se a estatal é autarquizada e se submete a regime constitucional de precatório, o contrário senso interpretativo diz que os depósitos dessas estatais autarquizadas poderiam ser levantados pelo Estado, mas o Supremo não disse isso. Mas se isso cai na sua segunda fase, você vai precisar desse julgado para fazer ou explicar essa lógica interpretativa do Supremo Tribunal Federal para enfrentar a situação das estatais que não exploram mercado, que não exploram atividade econômica, que prestam serviço público e que se sujeitam ao sistema constitucional de precatórios. Veja que estudo importante para a sua prova. Sei que você tem essa pulga atrás da orelha, é bom que a tenha, mas o Supremo não se pronunciou sobre isso. Mas a lógica que ele criou para a resposta nos leva efetivamente a utilizar a mesma lógica para responder, se esse for o questionamento da sua prova. E atenção a esse tema, autarquização das estatais. Ok? Bom, julgado muito importante, enunciado muito importante, que envolve aí 3 ações diretas de inconstitucionalidade do Supremo, que podem e certamente estarão nas próximas provas de procurador. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.